Uma boa noite a todos vocês, queridos membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. Saúdo também aqueles que se unem a nós aí pela internet, aí de outros lugares, né, de outras cidades, além dos nossos membros, né, os irmãos, né, de outras localidades. Então, muito bem-vindos todos vocês aí, né? Um abraço especial a Hildegard Martins e família. Também o Silvério Erni Schneider, boa noite. Silvério Desmar, também muito bem-vindo. Seu Egon Sell, lá de São Lourenço do Sul, né? Que participa conosco assiduamente aí nas oportunidades também de encontro, de estudo, então na palavra. Então, sempre muito bem-vindos. E quero convidar você, querido irmão, querida irmã, para nós nos dirigirmos então a Deus em oração. Então, neste momento, dirija uma oração então neste momento, assim como estamos, queremos falar com o nosso Deus em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos reunidos mais uma vez e juntos te rendemos graças pelo Deus que Tu és. Te rendemos graças porque em Jesus somos os Teus filhos, porque em Jesus temos o perdão, a salvação, a vida eterna, porque em Jesus temos o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua presença, a Tua direção em todos os dias, em todos os momentos, então, da nossa vida. Então, neste momento, nós queremos também Te agradecer por essa oportunidade que aqui temos de nos encontrarmos para mais esse estudo da Santa Palavra, da Tua Santa Palavra. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé, haja no coração e na mente de cada um de nós, que nós possamos crescer naquilo que Tu esperas de nós, que possamos crescer em Jesus Cristo e que de fato nada nos separe do Teu amor que é nosso por meio de Jesus. Pois em Jesus temos certezas maravilhosas nesta vida e também para a eternidade. Queremos neste momento, ó Deus, Te pedir pelos idosos que passam por tribulações. Te pedimos também por todos os enfermos, Tu sabes quantos e quais são. Os colocamos nas Tuas mãos, certos do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bênção, da Tua direção. Muito especialmente queremos também Te pedir pelo Senhor Oscar Hirt. Esteja com ele, ó Deus, na Tua graça e Teu grande amor. Cuida dele, que ele possa se restabelecer rapidamente, para seguir a sua vida com normalidade junto dos seus queridos. Também, ó Deus, nesse momento queremos Te pedir por todos os demais que sofrem de uma ou de outra forma. Também Te pedimos pelo Carlos Bonenberg, que enfrenta e luta com fragilidades. Enfim, Senhor, ajuda ele também. Enfim, Senhor, Tu sabes também do coração e da mente de cada um de nós que aqui participa desse estudo. Colocamos todas as coisas diante de Ti e Te rogamos, dirija tudo pelo melhor. Em nome de Jesus, a maior prova do Teu amor sobre nós e sobre o mundo. Amém. Muito bem, queremos então neste momento dar sequência cantando então mais um hino, o hino de número 90, hino de número 90, Santa Bíblia, meu prazer, do Inário Louvai ao Senhor. Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá dos céus, a palavra de meu Deus. Tu me dizes o que sou, onde vim, aonde vou. Repreendes meu andar e me exortas sem ser.
sei de ti que viverei e com Cristo reinarei. Nele tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Muito bem, saúdo também os demais que se achegaram nesse momento, então, também para o estudo, a Elisete Fácil Lampo, um abraço, Márcia Ritter, Silvia Raunstein, família, Valdenor Beck, olha que satisfação, grande abraço, né, essa família maravilhosa, que possa seguir também em Jesus em todos os dias, assim na graça e no amor de Deus. É bom estarmos juntos aqui, né? A saudação a todos que aqui se unem então a nós nessa noite. O estudo de hoje, nós encontramos no livrete do PEN, página 59, quem possui então o livrinho, então é dentro da temática, então daí algo conforme o cartaz, que aí também está fixado, que destaca justamente então a temática do ano, né? Do ano da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. A temática específica do estudo de hoje é viver em Cristo é melhor quando nos apoiamos mutuamente, com toda certeza, né? Então, viver em Cristo é melhor, ou seja, fica mais tranquilo, fica mais fácil, né? Quando nós nos apoiamos, incentivamos, então, mutuamente. A título de introdução, então, para esse estudo, eu quero ler aqui para vocês, então, a introdução mencionada aqui, que conta uma história. Talvez você já conheça essa história, já tenha ouvido ela. Estamos acostumados a ver nos telejornais, então, notícias de enxurradas. Avenidas e ruas nas grandes cidades se transformando em rios que vão levando tudo o que está pela frente. Um desses fatos aconteceu, então, na cidade São Bernardo do Campo, São Paulo. Um homem, então, de 42 anos, estava sendo arrastado pela violenta correnteza juntamente com a sua bicicleta. As pessoas em volta gritavam, largue a bicicleta, largue a bicicleta. Mas ele continuava agarrado a ela, não querendo abandonar, então, o seu tesouro. E próximo ao bueiro, o homem e sua bicicleta foram sugados. O resultado foi uma bicicleta perdida e uma pessoa que perdeu a sua vida. Agora, um questionamento, então, a título de reflexão inicial, para esse nosso estudo desta noite. Na sua opinião, o que levou o homem a agir daquela forma? Só para salvar sua bicicleta? Valeu o esforço? Valeu uma vida? Primeira vez quando eu li aqui, me preparando justamente para dirigir o encontro com líderes, então, do PEN, né, antes de aplicar também os estudos nos grupos, logo que eu li a história, eu lembrei da cena. Eu lembro quando isso aqui foi noticiado. Pude relembrar o vídeo, inclusive, né, ou seja, as cenas, as imagens, então, dessa história. Com certeza uma história, né, muito triste, né, onde, então, esse homem lá em São Bernardo do Campo vai sendo levado pela água, pela enxurrada, agarrado, então, na sua bicicleta, e as pessoas que viam aquela cena triste gritavam, larga a bicicleta, né? E o que aconteceu? O homem não largou a bicicleta. E, infelizmente, de repente, ele é sugado, então, para o bueiro, né, com a sua bicicleta, ou seja, ele vai, né, bueiro abaixo e perde, então, a sua vida. Uma história, com certeza, muito triste, né? E eu digo assim, complicada, uma história delicada. Agora, o que levou o homem a agir dessa forma? Será que foi para salvar a bicicleta? Valeu o esforço? Valeu uma vida? Ou seja, quanto vale uma vida humana? Quanto vale a tua vida, querido irmão, querida irmã? Quanto vale a vida de um ser humano? Quanto vale a vida de um ser humano? A leitura indicada bíblica é Hebreus capítulo 10. Convido você a abrir então a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10.
o versículo 23 até o versículo de número 25, então, que leio então neste momento. Hebreus, capítulo 10, versículo 23 ao versículo 25, que leio então neste momento. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Ou seja, esses são os versículos do 23, então, o versículo de número 25, que são a base principal, então, do estudo, então, desta noite. Aí nós temos aí uns comentários, né, versículo a versículo, né? Eu vou reler cada versículo e vamos tecendo, então, comentários a respeito, então, desses versículos. O versículo 23 diz: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. E o primeiro destaque do autor é guardemos firmemente. Talvez mudando um pouco, né, a linguagem aqui, mas dentro do contexto, então segurem firme, ou seja, não larguem de jeito nenhum. Qual era a questão aqui? Nós vemos aqui que Hebreus, então ela foi escrita a cristãos que estavam sofrendo perseguições. Eles estavam sofrendo por causa da fé. E eles corriam riscos de, diante dessas perseguições, diante desses sofrimentos, abandonarem a sua fé. E aí o recado de Deus a eles, por intermédio então do apóstolo Paulo, então guardem firmemente, ou seja, segurem firme, não larguem de jeito nenhum. Mas segurar firme e não largar o quê? Aqui diz o texto, né, a esperança da fé que professamos, ou a confissão da esperança, usando a linguagem tradicional, sem vacilar. Então, largar firme a confissão, aliás, segurar firme, ou seja, não largar de jeito nenhum a confissão da esperança. Mas agora, o que é essa confissão da esperança, né, ou essa esperança da fé? Ou seja, né, são estas que nós temos desde o nosso batismo. Aqui diz, né, o autor se refere então à esperança da fé que recebemos já no batismo e que aponta para a vida eterna. Ou seja, desde o batismo, quando fomos revestidos em Jesus, nós vivemos a certeza do céu na hora da morte em Jesus, porque Jesus por nós venceu o pecado, a morte e o diabo e trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. E mais, então, como filhos de Deus, sabemos que Deus também promete estar conosco aqui na vida em todos os dias e momentos. Então, por sermos filhos de Deus e herdeiros pela fé em Cristo, sabemos do céu um dia vai chegar e sabemos que aqui Deus está sempre conosco. Então, se é para não largar alguma coisa, se é para segurar firme alguma coisa, que a gente segure firme e guarde firme a fé que professamos. A confiança, a esperança da fé em Jesus, ou seja, que nós guardemos firme, né, essas certezas maravilhosas que nós temos em Jesus para a eternidade e também para esta vida. Então, isso sim, precisamos segurar firmes e não largar de jeito nenhum, porque largar de Jesus é perder todas as palavras e promessas de Deus para a eternidade e também para esta vida. Né? E com certeza não há bênçãos mais preciosas de Deus para nós do que as certezas que são para a eternidade. O céu, o perdão, a salvação, a vida eterna. Então, segurar firme a fé, né, que nós professamos. E ainda o versículo 23 diz, porque o próprio Deus é fiel, ele cumprirá suas promessas. Então, não precisamos ter dúvida nenhuma. Segurando firme a fé em Jesus, nós vamos ter o céu na hora da morte, e aqui também nós podemos ter a certeza de que Deus, no seu amor e graça em Cristo, vai estar sempre conosco, né? Nos ajudando, protegendo, dirigindo e abençoando os passos e a nossa vida. Olha que palavras bonitas para nós, né? Então podemos confiar, né, indiferentes às ameaças de nossos perseguidores. Então
Então, sem dar lugar a qualquer dúvida ou medo, diante das evidências tão certas e indubitáveis que Deus cumprirá as suas promessas. E o versículo 24 diz assim: pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Ou seja, vamos cuidar de nós mesmos, né, na fé, então não deixem de... Como é que a gente vai segurar firme a fé, a confissão da esperança sem vacilar? Se alimentando nesta fé. Continuamente, então, na palavra. Aproveitando essas oportunidades. O estudo bíblico é uma oportunidade. O culto é uma oportunidade maravilhosa, onde além de agradecermos e louvarmos a Deus pelas bênçãos recebidas, somos fortalecidos na palavra, na Santa Ceia, onde Jesus também vem, mediante então a palavra, com seu corpo e sangue, para nos fortalecer, então, nessas certezas. Então, cuidar de nós mesmos, segurando firme. Como é que a gente vai segurar firme? Se alimentando na fé continuamente, sendo alimentado na fé da ação do Santo Espírito, pela palavra e pela Santa Ceia. O batismo é um só para toda a vida. E a partir disso, lembrem também, é muito importante as devoções diariamente, né? Não deixarmos de lermos a Bíblia e fazermos as devoções. Senão nós começamos com certeza a enfraquecer, começamos a largar aquilo que não poderíamos largar. E o versículo 24, então, nos diz agora, mas pensem também uns nos outros. Ou seja, não vamos pensar só em nós mesmos. Nós queremos pensar também nas outras pessoas. Para quê? Para que elas tenham mais amor e também façam o bem. Nós vamos pensar nas outras pessoas para que elas também possam, na ação do Santo Espírito, serem fortalecidas na fé, para que elas possam segurar firme a confissão da esperança sem vacilar, sem largar, e que elas possam viver essa fé, né, esse amor para com Deus, para consigo mais e também para com o próximo, para que elas possam também, né, refletirem esse amor também fazendo o bem para com o semelhante, para com o próximo. Então, cuidar de nós mesmos, pensar em nós sim, mas também pensar nas outras pessoas e ser instrumentos diante das outras pessoas. O comentário que o autor faz sobre o versículo 24, o autor do estudo então desta noite, que é o reverendo Arnildo Figur, né, já um ancião aí, né, pastor em Novo Hamburgo, né? Aqui diz o texto assim, o comentário que ele faz: cuidemos também de nos animar uns aos outros. Vamos refletir seriamente sobre as tentações. Então, quais são os riscos que vêm sobre nós? As tentações. Então, que tentações? Tentações que o diabo traz, o mundo traz, a carne traz. Então, aqui fala em provações também. As coisas que podem nos desanimar, ou fragilizar. Provações, que provações? Ora, as provações podem ser dificuldades, problemas que temos que enfrentar aí no dia a dia. Aqui o texto fala também em enfermidades. Como é desafiante, ora, enfrentar, então, a enfermidade, ou estar doente. Podemos pensar, de repente, ter que estar acamado, né, ou estar lutando dia a dia aí com algum problema de saúde, algum problema físico. Com certeza isso é complicado, com certeza isso é difícil, né? Então são situações que podem mexer conosco e fazer com que a gente acabe querendo largar ou largando justamente o que não deveríamos largar, que é a confissão da esperança, as palavras e promessas de Deus para nós em Jesus. Viver e lutar com a doença, isso com certeza é um grande desafio e é um risco para quem esteja vivendo e enfrentando essas tribulações. Eu destaco aqui também a questão das falhas. Por exemplo, de repente alguém comete um erro, um pecado, uma falha, e acha, bom, agora eu não tenho mais razão para nada, né? Lembremos o seguinte, que não há pecado que Deus em Cristo não nos perdoe. É claro, ora temos talvez consequências dos pecados para enfrentarmos, né? Mas Deus sempre oportuniza recomeços, novas oportunidades. Então vamos nós também nos perdoar quando nós pecamos e falhamos, assim como Deus em Cristo nos perdoa. E se alguém ora cometeu algum erro, algum grave pecado, caiu numa situação que não deveria ter caído, lembre, uma vez que pediu perdão a Deus por Jesus, né, também se perdoem como Deus em Cristo perdoa, né, e sigam em frente, ou seja, não larguem de jeito nenhum
aquilo que não deveriam largar, que é justamente a fé em Jesus e assim a confiança nessas palavras e promessas. Muito pelo contrário, que possamos segurar ainda mais firmes, né, na ação do Santo Espírito, né, alimentados na palavra, na Santa Ceia, né, em Jesus, para que a gente possa seguir na certeza do céu e na certeza aqui também do amor, do cuidado, da bênção de Deus em todos os dias. Então saibamos que as situações, assim como lá os cristãos que foram os alvos do livro de Hebreus, né, estavam correndo o risco de abandonar a fé por causa da perseguição ao Evangelho, nós também, ora, podemos correr riscos, né, diante das tentações, provações, enfermidades, falhas e talvez outras circunstâncias, talvez que acompanham a vida. Eu posso pensar assim, refletir também o impacto que foi a própria pandemia para muita gente, né? Então, a própria pandemia, pelo Covid que foi enfrentado, então nós sabemos que trouxe muitos sofrimentos, muitas dificuldades, então, né, ou seja, muito desânimo para muita gente também, né, mas também sabemos que Deus, no seu amor e graça, não deixou de assistir o seu povo e não deixa de assistir também a nós hoje, nas outras circunstâncias difíceis que talvez estão diante de nós na vida, também diante da tua vida. Então, da mesma forma, agora, pensemos também sobre a influência que temos uns sobre os outros. Imagino que você tem influência sobre pessoas na igreja, você tem influências sobre pessoas também na tua família, você tem influência sobre pessoas também na sociedade, né? Então, vamos influenciar para ajudar e animar mutuamente as pessoas. Então, vamos buscar ajudar, né, uns aos outros, vamos nos animar mutuamente e saibamos que por vezes um desanima numa casa, numa família, até com relação a Deus, a igreja, as coisas de Deus, mas que Deus sempre conserve alguém para animar o outro. E se você desanimar, querido irmão, querida irmã, que alguém outro possa te animar, possa te instigar, para que você não venha a largar aquilo e querer desistir daquilo que é o mais importante, da fé em Jesus, as coisas de Deus, da vida a partir da fé, né? Quem sabe caindo no desânimo, no desespero. Mas que a gente possa ser instrumentos também para ajudar e animar mutuamente, instigar e ajudar, então, uns aos outros, que possamos ser instrumentos, então, de Deus também diante disso, diante dos outros. Lembrem, na igreja é muito importante, também na família, na sociedade, no mundo, no ambiente de trabalho, onde estivermos, instrumentos do amor de Deus para ajudar, né, e animar, e que isso seja mútuo. Ora você recebe, e lembre, né, isso é assim, a vida é assim, e ora eu sou um instrumento para ajudar, e ora eu preciso que alguém me ajude e me anime. Ora eu posso ajudar e animar, fortalecido, e ora eu preciso também, né, de alguém, eu preciso de você também, né, para ajudar e animar, então, no amor de Deus, nas coisas de Deus, no caminho de Deus. E aqui diz o texto para quê? Para que tenhamos mais amor pelas outras pessoas e também por toda a humanidade, pratiquemos o bem e todos os tipos, né, o bem de todos os tipos como frutos apropriados então do amor, que sejam abundantes os frutos, né, a partir da fé então em Jesus. Eu destaco aqui também o versículo 25, que diz assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. O texto ele fala bem direto então para nós, né? Não abandonar como alguns estão fazendo. O costume de assistir às nossas reuniões. Aqui está dizendo o seguinte, aliás, deveria ser um costume ir na igreja. Não deveríamos deixar de ir na igreja. Isso deveria ser um costume nosso, sempre participar dos cultos. E o ideal é toda semana, uma vez por semana, isso é o certo. Tá, mas eu não tenho essas oportunidades. Bom, mas aproveite as que você tem, né? E enquanto você pode, então não deixe de ir. Claro que hoje temos uma opção online também, né? Então você é sempre convidado, o culto aqui do sábado da congregação é sempre transmitido, então, ao vivo aí pelo Facebook. E está sempre disponível no homepage e depois disponibilizado ainda também no YouTube. Então aproveite as oportunidades então, que você tem, né? Isso é muito importante.
Então, não deixar de se congregar, ou estar junto com os irmãos, isso também é importante. Então, o estar junto, se encontrar com as outras pessoas, nos vermos, nem que por vezes, ora, não cheguemos a nos falar, ou falar assim uns com os outros como é o ideal, né? Também essa comunhão é importante, o contato uns com os outros na igreja é importante. Mas o simples fato de nos vermos e estarmos juntos, isso com certeza faz diferença. Lembrem que você precisa ir na igreja não apenas para agradecer a Deus e louvar, não estou dizendo que é pouco isso, né? Mas você vai na igreja para louvar e adorar a Deus, talvez essa seja a melhor forma de dizer isso. E também para ser fortalecido por Deus, mas a tua presença é importante para as demais pessoas que vão te ver lá. Porque elas vão ser animadas e fortalecidas na ação do Santo Espírito, apenas em te ver lá, elas já vão ser animadas e fortalecidas, pode ter certeza disso. Eu gosto de dizer assim, que quando a gente vai na igreja, tem bastante gente, a igreja está cheia, parece que aquilo anima mais e fortalece mais. Né? Quando tem menos pessoas, talvez o sentimento não seja o mesmo, né? Certo? Aquela satisfação, aquela alegria não seja a mesma. Mas enfim, certo? Então não deixe, que seja um costume ir na igreja semanalmente. Tá? E não abandonar de jeito nenhum as oportunidades que você tem. Aproveite, né, as oportunidades que você tem. E aqui diz, então não abandone de jeito nenhum, né? Não importa que seja por perseguição ou até, quem sabe, por imaginação vã de que eles estão acima das ordenanças divinas. Talvez pensando assim, eu não preciso, isso não é tão importante. Ou ninguém sente a falta, né? Ou sei lá, né? Por qualquer outro, nem que fosse por perseguição, não deveríamos deixar de ir, né? Cuidado para que nenhum pensamento tolo venha nos tomar, né? O coração, a mente, e a gente acabe caindo então nessa vibe, ou seja, nessa onda de deixar as coisas de Deus, de deixar a igreja, né? E não participar. Então não deixem de jeito nenhum, né? Então é um chamado então de Deus a nós. O autor do estudo ele faz alguns destaques ainda, o segundo comentário sobre o versículo 25, ele diz: pelo contrário, então façamos admoestações, devemos incentivar a constância na fé, o zelo e a diligência em todas as obras de piedade e virtude. Ou seja, chamar a atenção, inclusive, daquelas pessoas que são os irmãos, as irmãs, e instigar uns aos outros, né, a fazerem a mesma coisa. E o versículo 25 nos chama para a questão da urgência do assunto. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, ou seja, o fim do mundo está próximo, diz a Bíblia, né? Os sinais estão aí. Né? Naquele dia terrível, para os que abandonaram a sua fé, todos deverão comparecer perante o tribunal de Deus. Então esse dia se aproxima cada vez mais, fixará a nossa condição para sempre, né? Porque aí as pessoas vão estar de corpo e alma no céu em Jesus, ou de corpo e alma no inferno sem Jesus. Os que guardaram a esperança receberão a vida eterna, e os que abandonaram a esperança irão para a condenação eterna. Podemos confiar que esse julgamento acontecerá em breve, e sem dúvida se aproxima pelo aparecimento daqueles sinais que nosso Senhor Jesus Cristo disse que deveriam precedê-lo, conforme Mateus 24, versículo 3 e seguintes. Certo? Então não deixar de participar, não percam as oportunidades que Deus dá, sejam fortalecidos na ação do Santo Espírito continuamente, para que vocês segurem firmes aquilo que não pode ser largado jamais. Ou seja, a confissão da esperança, né, as certezas que Jesus traz, né, a partir do seu amor e da sua graça. E lembre que o diabo vai fazer de tudo para afastar você da palavra, do sacramento, da igreja, das coisas de Deus, da comunhão com os outros irmãos. E por vezes podem ser, né, motivos na nossa mente que a gente considere, né, como sérios, né, importantes, mas saibamos que não há motivo que justifique jamais um afastamento de Deus, da sua igreja, da sua palavra, da Santa Ceia, né? Porque é assim que nós vamos segurar firme o que nós não podemos largar, que é a fé em Jesus para sempre. Agora, 2 questionamentos o autor do estudo levanta, né? O que significa guardar firme a confissão da esperança? E com que objetivo devemos nos animar uns aos outros? Bom, segurar firme, guardar firme a confissão da esperança, ou seja, ficar firme na fé em Jesus e na certeza que só Jesus pode dar. Né? A outra parte, por que animar uns aos outros?
porque nós queremos que mais pessoas estejam conosco lá no céu, não é verdade? Nós queremos que a congregação, que ora se reúne diante do altar, esteja lá, né? Que a nossa família esteja lá, que os nossos amigos estejam lá no céu com nós. Então, por isso, nós queremos guardar firme, ficar firme, segurar e não largar, né, de Jesus, e queremos, né, ser instrumentos para que outras pessoas também fiquem firmes, né, e possam, né, também serem salvas, assim como nós, então, em Cristo. Né? Então, esse é o desejo. Uma outra questão importante aqui diz: o lema da IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, do quadriênio 2023-2026 é Vivendo em Cristo, e o destaque 2023 é Enraizados e Edificados em Cristo. De que forma o texto base do nosso estudo aponta para o lema do quadriênio e o destaque deste ano? Bom, podemos pensar assim, né? Uma planta, ela precisa ser regada, precisa ser adubada e o inso arrancado. E aí ela vai se enraizando, se fortalecendo, vai crescendo e vai produzindo mais frutos. Agora, trazendo para a temática da igreja, é justamente isso. Então, você que recebeu a fé como um presente de Deus no batismo, pela ação do Santo Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, precisa ser adubado nesta fé, edificado, ou seja, enraizado a partir de Cristo, para que possa, de fato, produzir os frutos que Deus espera, né, também diante dos semelhantes, sendo um instrumento para ajudar e animar também as outras pessoas. Você permanecendo firme na confissão da esperança em Cristo e sendo um instrumento também para que outras pessoas, a partir de você, possam também serem fortalecidas e segurar firme a confissão da esperança, ou seja, estarem seguros em Cristo e vivendo as certezas que só Jesus pode dar para a eternidade e também para esta vida. Então, algumas considerações que destaco nesse momento do estudo. A correria no dia a dia é tanta. Não sei como é que está a tua vida, ela está corrida ou não? Por vezes a correria do dia a dia é tanta que não encontramos tempo suficiente para todas as tarefas que precisamos fazer. É assim com você? Ou a tua vida está mais tranquila? E aí diz, né, o texto, né, e aí o que nós somos obrigados a fazer? Escolher algumas atividades que são mais urgentes e que precisamos fazer primeiro. E aí vamos estabelecendo prioridades. Eu não sei se é com você também assim, mas quando nos damos conta, percebemos que não estamos seguindo as recomendações do texto bíblico. Diz o texto: não deixemos de nos congregar como é o costume de alguns. E quando isso acontece, estamos desperdiçando as oportunidades de sermos enraizados e edificados em Cristo. E também de nos animar uns aos outros, ainda mais agora que vemos que o dia se aproxima. Assim, nos interessamos mais por vezes em segurar e salvar a nossa bicicleta do que segurar, né, a fé em Jesus, né, as palavras e promessas que recebemos pelo sangue de Cristo, que vale muito mais do que qualquer riqueza, então, neste mundo. Então, cuidado para que na hora de estabelecer prioridades na tua agenda, no dia a dia, ou até mesmo no final de semana, quando talvez você tenha o privilégio de estar cansado de trabalhar e tem momentos de descanso, de lazer, lembre que o descanso ele também precisa ser santificado, né? Ele santificado, né? Ele só pode ser pela palavra, pelo ouvir e estudar da palavra. E quando o descanso ele é santificado, com certeza ele agrega muito mais. Ele nos revigora, ele nos recupera, com certeza muito melhor. Além de estarmos mais firmes com relação à eternidade, nós vamos poder seguir e viver melhor, enfrentar as tribulações no dia a dia da vida muito melhor, de forma muito melhor. Certo? Ou seja, não vamos desanimar nem desistir tão facilmente, mas vamos seguir mais fortes, enfrentando então as tribulações. Alguns textos em destaque a mais também para o estudo dessa noite. O texto de Atos, capítulo 2, 43 a 47, fala de como viviam os primeiros cristãos. Ou seja, é muito importante, então, o fortalecimento na fé continuamente. Ou seja, isso precisa fazer parte, então, da nossa vida, certo? Não deixar, não perder essas oportunidades que nós temos, né? Precisamos continuar todos firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo, né, em amor cristão,
participando da Santa Ceia, juntos e fazendo orações. E também, a partir disso, nós vamos viver e refletir o amor mais, né, uns para com os outros aonde estivermos, o que é muito importante, certo? Então é um texto aqui que fala de como viviam os primeiros cristãos. Um outro texto que aqui que também é colocado dentro do nosso estudo nessa noite é o Salmo de número 1. O Salmo 1 fala de perigos que nós corremos. O que nós não deveríamos fazer. Então, quais são os grandes perigos da fé cristã? Os conselhos dos maus, número 1. Número 2, os que não querem saber de Deus, né, o exemplo dos que não querem saber de Deus. Então, não são referência boa para ninguém. E o terceiro perigo, aqueles que zombam do que é sagrado. Então, cuidado, não se deixem levar pelos conselhos dos maus, pelo mau exemplo dos que não querem saber de Deus, e não se juntem jamais com os que zombam do que é sagrado. Que vocês possam antes se juntar, sim, com aqueles que têm prazer na palavra, né, para que juntos possam estudar e refletir na palavra. E a partir disso, o que acontece? Né, vocês serão como árvore na beira do riacho, mesmo com dificuldades, né, vocês não murcharão e no tempo certo darão, então, também os seus frutos. O fim dos maus, o fim daqueles que seguem o caminho na contramão de Deus, aqueles que são levados como a palha aqui na terra, no dia do juízo eles serão condenados, separados eternamente dos que obedecem a Deus e que seguem o caminho de Deus. E lembrem, o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, mas o fim dos maus é a desgraça e a morte. Né? Ou seja, que possamos sentir prazer, de fato, no meditar e estudar, então, da palavra. Cuidado, queridos irmãos, com os conselhos dos maus. Vocês sabem que todas as pessoas têm conselho aí para dar, não é verdade? Agora, o conselho dos maus, os não cristãos, cuidado com eles. Segundo, cuidado com os que zombam do que é sagrado. Cuidado com o exemplo daqueles que não querem saber de Deus. Certo? Então, sigam com Jesus, com certeza, e que o prazer de vocês esteja no meditar e estudar, então, da palavra. Destaco ainda um outro texto, o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, 14 e 15, que nos lembra e diz assim, olha, a palavra de Deus, o que ela é, não podemos esquecer. Então, ela nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, certo? Ela também serve para nós, né, para nos edificar nos princípios, conceitos e valores que precisamos guardar e cultivar. Pelo estudo da palavra, você sabe o que é certo e errado, o que é direito e justo, que devemos fazer ou deixar de fazer. Então, a Bíblia precisa estar na nossa mão, ou seja, continuamente. Né? Precisamos, né, fazer uso continuado da palavra e aproveitar as oportunidades que a gente tem, né, não só para leitura particular, mas para estudo também em conjunto, então, da palavra de Deus. É muito importante. Agora eu levanto então mais umas questões aqui nesse momento de estudos. Lembre-se de situações em que você não conseguiu seguir a recomendação dos textos bíblicos que estudamos. Né? Você já sentiu vontade de, ora, salvar a bicicleta em lugar de guardar firme a confissão da esperança? Você na vida já, por vezes, sentiu vontade de salvar a bicicleta em lugar de guardar firme a confissão da esperança? Infelizmente, todos nós, como pecadores que somos, muitas vezes nós caímos nesse risco. Né? Seguramos aquilo que não deveríamos e seguimos para a desgraça, né? Priorizando aquilo que, ora, talvez não deveria ser priorizado. Talvez muitas vezes nos agarramos naquilo que não deveríamos nos agarrar e não queremos largar. Isso é uma triste realidade nossa. Infelizmente, vai ser assim até o final da nossa vida. Em muitos momentos nós vamos largar o que não deveríamos largar e vamos segurar firmes o que não deveríamos segurar firmes. Se for para segurar firme até a morte, alguma coisa, que seja a fé em Jesus, porque essa nos dá o céu. Certo? As coisas desse mundo, né? Essas todas são passageiras e todas passam. Mas que bom que Deus em Jesus sempre nos perdoa, então não há razão para nos condenarmos, muito pelo contrário, podemos sempre pedir a Deus nos ajude a fazermos melhor aquilo que tu esperas de nós. A conclusão do nosso estudo, nessa noite, muitos pensam que as coisas valem mais do que o próprio ser humano. Qual é o valor de um ser humano? Brigamos muito, ora, pelo que não trouxemos e nem vamos levar daqui.
que você trouxe para esse mundo? O que você vai levar daqui? Vivemos com a mentalidade de que os bens materiais são a maior riqueza. Passamos por cima de tudo e de todos por causa deles, por causa das riquezas materiais. Agora precisamos lembrar constantemente que a vida é mais importante e que nenhum material vale mais do que ela. Sobretudo a vida eterna que nos é dada pela fé em Jesus. Então nós queremos viver em Cristo, enraizados, edificados nele, por isso não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam e nem roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, diz Jesus em Mateus 6, 19 a 21. Talvez se o tesouro daquele homem em São Bernardo do Campo não fosse a sua bicicleta, a história teria tido outro fim. Bom, torno a dizer o seguinte, talvez seja forte dizer isso, né? É uma história delicada, complicada, né? Mas quero dizer assim que a primeira vez que também ouvi essa história, agora novamente, né? Depois de ter visto essas cenas na televisão, o primeiro pensamento que me veio, né, foi o seguinte, né? A gente sabe que quando alguém ora está, por exemplo, se afogando, vamos imaginar assim, em qualquer lugar, no rio, e você deve ter ouvido já histórias, né, ou piscina, sei lá, né? A pessoa, ela se agarra em qualquer né? Ou seja, em qualquer coisa, ela segura firme, ela se agarra e não larga, né? Então, a grande chance, quando a gente vai salvar alguém que está se afogando, é a gente morrer afogado junto. Porque a pessoa, ela vai agarrar, né, na outra pessoa como puder. Né? Nem que os dois morem afogados e morem ali juntos. Ou seja, eu acho que a pessoa ali, ela não pensa mais, ela age quase como instintivamente, ou seja, sem pensar, ela fica com o pensamento bloqueado. Tanto que quando o próprio corpo de bombeiros chega a um local em que alguém desapareceu, talvez na água, eles perguntam, onde foi que ele desapareceu? Ah, foi aqui. Aí é o primeiro lugar que eles vão mergulhar e procurar, é ali. Por quê? A chance da pessoa estar ali, né, agarrada a uma raiz, uma pedra ou qualquer coisa, é muito grande. Né? Então, esse é um risco também. Às vezes nós ficamos tão tomados pelas coisas da vida, tão cegados, que mesmo que os outros gritem, larga a bicicleta, nós não larguemos, acabamos não largando a bicicleta, e que nem esse homem lá em São Bernardo do Campo, acabamos sendo levados pela enxurrada, né, para a desgraça eterna. Né? Então esse é o nosso risco, mesmo nós trazendo muitos sofrimentos. Então a chance de alguém estar ali, e eu penso assim que espiritualmente nós de fato estamos cegados, não ouvimos nada, mas precisamos que pelo Espírito Santo nós precisamos ouvir, larga a bicicleta, olha o que é o mais importante. Né? Bom, se a bicicleta é Jesus, bom, então que nós possamos ir até a morte. Né? Então agarrados nessa bicicleta que é Jesus. Agora, se a bicicleta são as coisas deste mundo, né? Se pensarmos as coisas desse mundo como algo que de fato é sem valor, né? É que a gente possa pelo Espírito Santo largar o que devemos largar e segurar o que não podemos deixar, né? Na vida. Certo? Que pelo Espírito Santo você possa segurar firme em Jesus. Agora, lembrando daquela cena, daquele óbito, com certeza foi uma morte muito triste, eu diria assim, uma morte tola, né? Mas o mais triste, se aquele homem que morreu agarrado naquela bicicleta estava sem Jesus. Aí sim, pior ainda. Mas digo assim, porque aí além de ter aquela morte tola agarrada numa bicicleta, quase podemos dizer uma morte estúpida, né, tola, ele ainda perde a salvação, a vida eterna. Mas, se ele estava agarrado na bicicleta, mas em Jesus, puxa, né, mesmo morrendo tolamente, de uma forma, né, estranha, né, ele tem a salvação, recebeu a salvação, a vida eterna. Né? Se nós um dia tivermos que morrer tolamente, como se diz, ou por nossa fragilidade, né, mas que a gente esteja firme em Jesus e não perca a salvação, a vida eterna,
que é a maior bênção, o maior presente, então, do nosso Deus. Então, segurem firme, sim, é Jesus. As coisas desse mundo, pensando em valores, colocando a bicicleta, são de pequenos valores, então que a gente possa sempre largar e possa seguir sempre agarrado, firme de fato, em Jesus, que é a maior bênção. Certo, queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero saudar ainda a Maria Sieber, que está conosco, a Janice Margarete Schindler, né, que também pede oração pela pequena Liz, netinha do pastor Ulling, lá do Espírito Santo, né, que continua com tratamento câncer, né, uma longa luta de uma pequena irmã na fé, guerreira, né, e grande, né, em Jesus, né, pela sua fé, que Deus abençoe e dirige também a neta do pastor, da Yelbe, né, pastor Ulling, lá do Espírito Santo, né, e a pequena Liz, a netinha, e também os pais dela, né, os familiares que estão atribulados. Que Deus abençoe, né, e fortaleça, continue guardando a pequena Liz, né, que conceda a cura para ela. Se Ele quiser levá-la, que seja em Jesus para o céu. Né? Também a saudação para Wanda Langer Butka, né, de Getúlio Vargas. Boa noite, dona Wanda, muito bem-vinda. Brunilda Bueno, lá de Horizontino, ô terra boa, né, dona Brunilda? Deus continue abençoando a senhora ricamente. Também a Dalva Alebrant, do Paraguai, Santa Rita, Alto Paraná. Deus abençoe, Dalva, você e os teus queridos em todos os dias, certo? Né? Então aí a Janice, lembrando que ela está lá em Sapiranga, né? Boa noite também ao André Kuntz, né? O Lávio Bals, forte abraço, seu Lávio Bals, sempre bem-vindo, né? Deus abençoe, Márcia Bonenberg, família, melhoras ao Carlos, né? Que está também internado, Deus abençoe, que seja uma rápida recuperação. Um abraço para Lisandra Valbrin, né? Satisfação, Lisandra. Carlos Maier também aí, olha que bênção, né? Um depois do outro aí, né? Seu Ivo Fux, Nelita Silva, também Célia Becker, dona Jurema Schneider, né? Vamos lá, fé, coragem, um dia de cada vez, né, dona Jurema? Melhoras também aí para a senhora. Ledi Schmidt, também muito bem-vinda. Agnes Mantai, dona Hilga Ferrari, né? Então também muito bem-vinda, né? E esperamos que a senhora esteja melhor, né, dona Hilga? Vamos com Jesus e vamos bem, na graça, na bênção de Deus. Com Jesus sempre está bem, apesar dos pesares, então jamais desanimar. Seu Írio Kelm, também lá de Criciúmal, né? Esquina bonita, olha, terra boa, né? Pedro Cavaleiro, boa noite, Pedro. Também um abraço para a esposa, né? Maria Siebert, também muito bem-vinda, né? Deus abençoe a todos vocês. Sintam-se todos, né, abraçados, então, nesta noite, nesse momento final também, cumprimentados. Né? Nós queremos, então, neste momento também, convidar, né? Lembro que na sexta-feira temos departamento de leigos aqui na Congregação Cristo, apenas pegando a agenda aqui para passar as informações, né? E também teremos culto aqui no sábado às 18, né? Com transmissão pelo Facebook, você é convidado. No domingo de manhã, então, às 9 horas, culto na Congregação Cristo. Domingo de tarde, culto no Moinhos d'Água, né? 18 horas em Arroio do Meio, culto de desinstalação do pastor Elias Bailfus, né? E também quero destacar o seguinte: nós teremos o próximo estudo online, será no dia 13 de setembro, 19h30, então daqui a 2 semanas, o nosso próximo estudo, né, que teremos aqui, né? Não será um estudo do PEN, mas será um outro estudo, e no dia 27 teremos mais um estudo, e esse será do PEN, também, assim como foi na noite de hoje aqui. E vocês sempre são muito bem-vindos. Queremos, nesse momento, orarmos a bênção em conjunto. Você aí na sua casa, né? Eu aqui, neste momento, né? Também, ainda aproveitando a oportunidade, né? O seu Iri, a dona Hilga, né? Isso aí, Kelm, lá, assistindo, participando do estudo, né? Zelmira Zarnotti, também lá de Pelotas. Satisfação vossa presença. Olha que bacana, quanta gente aí, né? Maravilhosa participando do estudo nessa noite. Então nós vamos encerrar orando, então, a bênção em conjunto. E aí nós vamos cantar um hino, finalizando, então, o estudo nessa noite. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós
e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Convido você a nós cantarmos então neste momento o hino 85 do Inário Louvai ao Senhor. Solte o cabo da nau. Então, o hino 85 do Inário Louvai ao Senhor. E assim nos despedimos então nesta noite. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando força do oeste contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, tomoremos nas mãos e navegamos fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, tomoremos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, tomoremos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Sigam com Jesus e sigam bem, queridos irmãos, queridas irmãs. Amém.